Se tem um termo que ganhou destaque entre os brasileiros nos últimos anos, é sem dúvida o liberalismo. Muitos passaram a se considerar liberais nas questões econômicas e sociais. Mas o que isso significa? Será que todo mundo que se diz liberal, de fato, segue as ideias do liberalismo? Eu sou Pedro Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que significa o liberalismo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Brasil. Esse é mais um episódio da nossa série Dicionário Político de Bolso. O objetivo é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e dessa forma argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. Antes de falar sobre o liberalismo, se você é novo aqui, eu convido a se inscrever no canal. Toda segunda e quinta eu posto vídeos explicando um pouco mais de como o Brasil funciona na prática para que você tire suas próprias conclusões. E não esquece de apertar o sininho agora para receber todas as notificações sempre que a gente lançar novos vídeos. E não esquece de dar um like. Isso é muito importante para a gente fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Esse tema surgiu de uma dúvida nos comentários de nossos vídeos anteriores. Então não deixa de comentar e enviar suas dúvidas, pois esse conteúdo é feito para vocês. Assim como outros temas do nosso Dicionário Político de Bolso, o liberalismo não é um tema simples e abrange diversas áreas como filosofia, política e economia. Sendo assim, a gente não vai esgotar o tema e destrinchar tudo em um único vídeo, pois para isso seriam necessários vários vídeos. Meu intuito aqui é fazer uma introdução sobre o tema, explicando seus significados e implicações. E se você quiser, a gente claro que pode retomar o assunto e aprofundar ele em vídeos posteriores. De forma rápida e bem simplificada, a gente pode dizer que o liberalismo prega, por obviedade, a liberdade. Ele prega que cada indivíduo deve ser livre com direitos iguais e livres para exercer as atividades que julgarem convenientes. O liberalismo também prega a liberdade do indivíduo perante o Estado. Isso quer dizer que todos os seres humanos são livres e iguais perante esse Estado. O liberalismo é uma teoria política e econômica que tem origem na Inglaterra do século XVII e surge no ambiente de ascensão da classe chamada burguesia, que entrava em conflito com o sistema absolutista da monarquia no momento. Bebeu muito do movimento iluminista, que começava a surgir na Europa e queria provocar as revoluções burguesas europeias que tiraria o poder dos reis absolutistas e o entregaria para esses burgueses. O liberalismo, como corrente econômica, surgiu com a filosofia de Adam Smith, cuja máxima era deixai fazer, deixai ir, deixai passar. O mundo vai por si mesmo. Assim, Smith queria que o mercado agisse de forma livre, sem interferências e imposições estatais. Lembrando que antes disso, quem controlava o comércio era o Estado, mais precisamente uma única pessoa, o rei. Sendo considerado o pai do liberalismo econômico, Adam Smith enaltecia a individualidade. Ele acreditava que o crescimento econômico provocaria naturalmente o bem-estar social. O liberalismo econômico de Adam Smith também propunha uma livre atuação do mercado, sem interferências, barreiras ou taxas vindas do Estado. Também defendia o direito à propriedade privada e valorizando assim todo o trabalho humano. Adam Smith ficou conhecido até em razão de um termo inventado por ele para definir o funcionamento de um livre mercado, a famosa mão invisível do mercado. Esse termo foi definido na sua obra Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações. Segundo esse termo, o próprio mercado pode se autorregular, sem precisar de nenhuma intervenção do Estado para isso. Esse termo ainda é muito utilizado pelos defensores do liberalismo econômico até hoje e tem grande significado tanto teórico quanto prático. Já John Locke, outro grande filósofo que você já deve conhecer, foi o fundador da vertente política do liberalismo. Segundo sua teoria, cada ser é livre para fazer o que quiser, desde que não prejudique a vida dos outros, reforçando assim a proposta desse ideal individualista. John Locke acreditava que o poder deveria ser flexível e não deveria estar nas mãos dos reis ou de imperadores. Foi essa corrente de pensamento que culminou na Revolução Francesa de 1789.
Sendo assim, o liberalismo político era oposto à monarquia absolutista. De fato, Locke era totalmente contra a ideia de que o regime poderia ser pautado pelos desejos e anseios de uma única pessoa. Desse pensamento surgiram as primeiras características do regime democrático atual, com foco nas liberdades civis e transparência política. Por fim, o liberalismo era a favor da liberdade ideológica e de expressão, priorizando a tolerância quanto aos pensamentos contrários e opostos. O liberalismo político e econômico floresceu e se desenvolveu com grande intensidade na Europa, se espalhando pelo continente americano, incentivando inclusive os movimentos separatistas e de independência. Entretanto, essa fase inicial do liberalismo entrou em colapso no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. As mudanças sociais, políticas e econômicas que surgiram após a Primeira Grande Guerra permitiram um intervencionismo cada vez maior do Estado, promovendo ajustes rigorosos na economia e desenvolvendo o chamado Estado do Bem-Estar Social, onde o próprio Estado passaria a promover crescimento na criação de obras públicas, por exemplo, e investimentos em medidas assistenciais e de atendimento aos trabalhadores da época. Já nos anos 60, a relação com o Estado intervencionista começou a dar sinais de desgaste nos Estados Unidos. As despesas governamentais acabaram por superar em muito a arrecadação, provocando um aumento insustentável do déficit público, da inflação e da estabilidade social. Foi então que as principais potências mundiais, encabeçadas pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, começaram um movimento que iria se chamar de neoliberalismo, pregando novamente uma retração do Estado e o retorno das ideias liberais clássicas. Mas esse nome, neoliberalismo, só ganhou força mesmo depois de 1989, com a famosa líder do Reino Unido, Margaret Thatcher, e o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Logo, a gente pode dizer que o pensamento liberal foi e vai sempre evoluir, assim como a sociedade com o passar dos anos e do tempo. No mundo cada vez mais globalizado e com a multiplicidade de culturas e ideologias, o pensamento liberal tem um papel cada vez mais importante no respeito aos indivíduos e às liberdades de expressão religiosa, sexual, dentre tantas outras. Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político e social, o liberalismo no decorrer da nossa história foi fundamental para livrar a sociedade de tiranias, arbitrariedades e da miséria, promovendo crescimento e prosperidade na vida das pessoas, as reconhecendo como indivíduos únicos. E é nesse ponto que a gente se encontra hoje. É importante notar que o liberalismo propõe abordagens tanto sociais, filosóficas, econômicas quanto políticas. Portanto, do ponto de vista teórico, é plenamente possível abraçar um dos aspectos do liberalismo ao invés de todas as abordagens. Porém, na minha opinião, o pensamento liberal deve ser encarado de forma ampla. Nesse sentido, eu não consigo concordar com os que se dizem liberais na economia e conservadores nos costumes. Para mim, não dá para entender como defender a liberdade se você não aceita a escolha religiosa do seu vizinho, por exemplo. Do que adianta a gente ser a favor do livre comércio e contra a opção sexual de qualquer cidadão? Não é de se estranhar que hoje vemos pessoas que acreditam no liberalismo social e ao mesmo tempo serem protecionistas na economia. Da mesma forma que existem os que defendem a liberdade econômica e são conservadores nos costumes. A gente tem que respeitar todas as opiniões, mas eu particularmente acredito que o conceito de liberdade deva ser universal. Conta aqui pra gente nos comentários qual é a sua opinião sobre o pensamento liberal. O que você acha dele na nossa sociedade atual? Muito obrigado por ficar aqui até o final desse vídeo. Espero que a gente tenha contribuído para elucidar alguns pontos essenciais do liberalismo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. A gente vai responder o mais rápido possível e dependendo da pergunta, a gente pode fazer um vídeo especial sobre o assunto. A gente quer saber também que outros temas você gostaria que a gente abordasse nessa nova série. A sua ajuda é essencial para fazer o canal crescer cada vez mais. Por isso, muito obrigado e não esquece de dar o like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Da sociedade. Que hoje a gente...